Imagina acordar cedo, vestir a farda, o EPI, pegar arma, rádio, colete, entrar em viatura ou ir para o posto sabendo que naquele dia você realmente pode não voltar para casa. E, ao mesmo tempo, descobrir que os direitos de quem arrisca a própria vida estão sendo discutidos em um processo com nome frio, ADI 6309, do qual quase ninguém fala no telejornal. Enquanto o noticiário só mostra escândalo político e fofoca de celebridade, decisões como a ADI 6309 podem decidir se a sua atividade perigosa vai ser reconhecida como especial para a aposentadoria. Se o adicional de periculosidade pode ser usado no cálculo, se a Constituição protege mais ou menos quem trabalha sob risco real. E isso pode significar anos a mais ou a menos de trabalho antes de poder parar. Neste vídeo, eu vou te explicar, em linguagem simples, por que a ADI 6309 é importante para quem trabalha sob risco, o que está por trás dessa discussão, o que pode mudar na prática para vigilantes, seguranças, profissionais da segurança pública e outras categorias expostas à morte, e como você pode se preparar independentemente de qual lado vencer no Supremo. Fica comigo até o final, porque você vai entender como uma ação escondida, fora das manchetes, pode interferir diretamente na sua aposentadoria, nos seus adicionais e na forma como o INSS e a Justiça vão enxergar os seus anos de trabalho em condição perigosa. Para a gente se entender, primeiro, o que é uma ADI e por que a 6309 importa? ADI é ação direta de inconstitucionalidade. É quando alguém, geralmente partido político, entidade de classe, confederação sindical ou outra instituição com legitimidade, vai ao Supremo Tribunal Federal dizer: essa lei nova ou parte dela é inconstitucional, fere a Constituição. No caso da ADI 6309, o foco está justamente em normas que tratam de trabalho em condições especiais, adicional de periculosidade, aposentadoria e proteção de quem arrisca a vida diariamente. Ou seja, não é uma ação qualquer. É uma briga direta sobre até onde o Estado pode restringir direitos de quem trabalha em risco em nome de economia ou ajuste de contas. Depois da reforma da Previdência e de várias mudanças em leis trabalhistas e previdenciárias, muita coisa ficou no ar. Se o adicional de periculosidade pode ou não ser considerado na base de cálculo de aposentadoria. Se é possível enfraquecer a proteção especial de categorias que trabalham expostas a risco de morte, reduzindo chances de aposentadoria especial. Se certas leis estaduais ou federais que criam vantagens específicas para quem arrisca a vida seriam válidas ou seriam cortadas como privilégio. A ADI 6309 entra exatamente nessa arena, questionando se o que foi feito pelo legislador respeita o núcleo de proteção da Constituição, ou se passou da linha e começou a sacrificar demais o direito de quem trabalha sob risco. Quando a gente fala em quem trabalha arriscando a própria vida, não é só um grupo. Você pode estar nessa lista se é vigilante ou segurança privada, patrimonial, de carro forte, escolta, transporte de valores. É policial civil, militar, penal, agente socioeducativo, bombeiro, guarda municipal. Trabalha em atividades que envolvem explosivos, inflamáveis, eletricidade de alta tensão, mineração, resgate, entre outras funções de altíssimo risco. Todas essas categorias, em algum grau, estão penduradas em discussões como a da ADI 6309, porque o Supremo pode manter ou derrubar leis que reconhecem a periculosidade, confirmar ou negar que certos direitos aposentatórios são intocáveis, definir se a regra nova vale daqui para frente ou se também mexe com situações antigas. O grande problema é que isso quase nunca vira manchete. Enquanto isso, o trabalhador de risco vai vivendo no escuro jurídico, achando que a aposentadoria especial foi cancelada de vez. Ou, ao contrário, acreditando em promessa de rede social de que
Agora todo vigilante vai se aposentar cedo. A verdade costuma estar no meio. A ADI 603-9 provavelmente não será uma bala de prata que resolve tudo, nem um tsunami que acaba com todos os direitos de uma vez. Mas ela pode fechar portas para interpretações muito favoráveis ao trabalhador de risco. Ou abrir caminho para consolidar entendimentos que já vinham sendo construídos nos tribunais em favor de aposentadoria especial e proteção reforçada. Vamos trazer isso para um exemplo concreto. Pensa em uma vigilante que trabalha há 20 anos em escolta armada. Durante boa parte da carreira, ela ouviu que poderia buscar aposentadoria especial com 25 anos de atividade pela periculosidade do trabalho. Veio a reforma, vieram normas novas e de repente tudo ficou confuso. Passou a existir idade mínima, pontos, exigência de laudos cada vez mais detalhados, resistência do INSS em reconhecer periculosidade. Uma ação como a ADI 60309 pode decidir se a periculosidade continua sendo reconhecida como elemento legítimo para aposentadoria especial, ou se a lei pode limar esse direito, limitando cada vez mais a aposentadoria especial a agentes químicos e físicos como ruído e calor, ignorando o risco de tiro, explosão, agressão. Agora, imagina um policial ou guarda que começou a contribuir antes da reforma e está no meio da transição. A ADI pode discutir se regras específicas que garantem aposentadoria diferenciada para essas carreiras são compatíveis com a Constituição ou se seriam privilégios indevidos. Se o Supremo entender que certas regras são inconstitucionais, parte da categoria pode ser jogada em regras mais duras. Se entender que a proteção reforçada tem base constitucional, fortalece a ideia de que quem arrisca a vida merece tratamento diferente na Previdência. E na prática, o que muda na sua rotina? Não é que, no dia seguinte à decisão, vá aparecer alguém no seu posto com um papel dizendo "você está aposentado" ou "você perdeu o direito". Mas aos poucos, você vai perceber efeitos como o jeito que o INSS analisa pedidos de aposentadoria especial, mais aberto ou mais fechado. Como juízes de primeira e segunda instância decidem casos de quem trabalha em periculosidade. Se o tempo trabalhado em risco pode ser convertido em tempo comum com acréscimo, para melhorar o cálculo de outras regras. Se leis estaduais e federais que tratam de categorias específicas continuam valendo ou caem. Agora, antes de seguir, é a sua vez de falar. Escreve aqui nos comentários se você está em alguma atividade de risco: vigilante, segurança privada, polícia, bombeiro, elétrica, explosivos, mineração, transporte de valores, resgate. Conta também qual é o seu maior medo quando ouve falar em reforma, em decisão do STF, em ADI. É perder a aposentadoria especial? É ver o adicional de periculosidade sumir do cálculo? É descobrir, lá na frente, que todo o risco que você correu foi tratado como trabalho comum? Os comentários de vocês ajudam a trazer a realidade de quem está na linha de frente para dentro do canal e a pensar próximos vídeos explicando, por exemplo, passo a passo, como guardar prova de periculosidade ou como planejar aposentadoria especial. Voltando, vamos falar do que você pode fazer agora, mesmo sem saber o resultado final da ADI 60309. Primeiro, entender que decisão de Supremo não substitui prova. Mesmo que o STF bata o martelo dizendo que quem trabalha em periculosidade tem direito à aposentadoria especial, isso não vai dispensar. Perfil profissiográfico previdenciário bem preenchido. Laudos técnicos que descrevam o risco. Documentos de função, contratos, escalas, ocorrências, portarias internas. Se você não cuidar disso, pode ter uma decisão excelente a seu favor, mas um processo fraco, sem papel, que o INSS vai negar e o juiz terá dificuldade de confirmar. Segundo, não aceitar ser registrado em função genérica só para a empresa economizar.
É muito comum ver vigilante registrado como porteiro, auxiliar de serviços, atendente, agente de apoio. Isso pode até parecer detalhe hoje, mas na hora da aposentadoria especial, vira munição contra você. Mas o senhor não era vigilante, era auxiliar. Se a ADI 60309 confirmar a proteção de quem trabalha em risco, faz toda a diferença o documento dizer a verdade sobre a sua função. Terceiro, acompanhar minimamente o que acontece com essa e outras ações. Não é para virar especialista em processo, mas é importante saber se a decisão foi tomada, se foi modulada, se houve voto reconhecendo claramente periculosidade como motivo de proteção previdenciária. Saber disso te ajuda a escolher melhor a regra na hora de pedir aposentadoria. Decidir se vale a pena esperar um pouco mais ou se é melhor entrar logo. Entender quando é hora de procurar uma orientação especializada. Quarto, planejar, não só reagir. Quem trabalha arriscando a vida, muitas vezes, acha que não vai chegar até a aposentadoria. E essa sensação faz muita gente empurrar o tema com a barriga. A verdade é que muita gente chega, sim, e chega cansada, machucada e decepcionada porque não planejou. Planejar, nesse contexto, significa guardar todos os PPPs e laudos possíveis, manter cópias em casa e digitais, saber aproximadamente quanto tempo de risco você já tem acumulado, entender qual regra de aposentadoria parece mais vantajosa para o seu caso. Quinto, não cair em promessas fáceis. Sempre que o STF ou outra corte julga algo importante, aparecem vídeos e mensagens dizendo: agora todo vigilante se aposenta com 25 anos sem idade mínima. Acabaram todos os direitos, ninguém mais terá aposentadoria especial. Raramente é tão 8 ou 80 assim. Normalmente, a decisão vem cheia de detalhes, limites, condições e depende de documentos que cada trabalhador tem que apresentar. Se você trabalha arriscando a própria vida, algumas atitudes práticas, a partir de hoje, podem fazer toda a diferença, com ou sem ADI 60309. Conferir sua carteira de trabalho e ver se sua função está correta. Pedir PPP atualizado sempre que sair de uma empresa ou mudar de posto. Guardar qualquer prova de que sua atividade envolve risco real, relatórios, ocorrências, registros de uso de EPI, treinamento de armas ou de situações críticas. Evitar assinar rescisão ou documentos em branco ou com função errada. Se este vídeo te ajudou a entender por que a ADI 60309, mesmo longe das manchetes, importa para quem trabalha arriscando a própria vida e te fez perceber que o STF decide em Brasília entra direto no seu bolso, no seu tempo de trabalho e no seu futuro, então ele já cumpriu uma missão importante. Agora eu te peço, se inscreve no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta aqui embaixo qual é a sua profissão de risco e se você já começou a guardar documentos pensando na aposentadoria, e compartilha este vídeo com colegas de plantão, grupo de vigilantes, policiais, bombeiros e outros profissionais. Porque quem vive no limite todos os dias não pode ficar no escuro na hora de defender seus direitos.